Good morning, guys. Let's learn today. Vamos aprender hoje? Bom, então hoje nós vamos iniciar o nosso aprendizado na página 56, tá? Então acompanhe aí no livro na página 56, no tópico Time to Write, que você já sabe o que significa. E tem um subtópico chamado Dictionary Entry. O que é isso, professora? Dictionary Entry, né? Ele está pedindo aí para vocês fazerem um pequeno dicionário, né, de palavras aí, principalmente de palavras que foram estudadas nesse capítulo, tá? Palavras que foram estudadas nesse capítulo. Então, na primeira, ele pergunta para você, na sua opinião, que tipo de dicionário é mais, né, mais usado? Por quê? E aí vocês vão responder aí, né? Aí ele dá algumas opções. Bilingual Dictionary, que é o nosso caso, a gente precisa, né, de um dicionário bilíngue, não é? Para fazer as atividades na sala de aula, quando a gente está na sala de aula, não é? Ou também aquele dicionário que a professora já deu dica várias vezes, não é? Que é o dicionário Word Reference, não é? Então, aí você pode usar a Picture Dictionary. Picture Dictionary você também tem aí no livro de vocês, né? Que vocês lá, geralmente, quando abre o capítulo, tem um Picture Dictionary, que é para vocês associarem as palavras, as imagens, né? Aquele tema que está sendo proposto ali, né? É a Dictionary of Synonyms, né? Que é um dicionário de sinônimos, né? An online dictionary, que eu já falei para vocês. A grande vantagem do dicionário online, não é? É que ele vai te dar a tradução, ele vai te dar um sinônimo, ele vai te dar uma definição em uma frase, ele vai te dar a sonoridade da palavra, né? A parte de como que se pronuncia, a pronúncia da palavra, tá? Então ele tem uma série de benefícios, mas esse carinha aqui, quem tem ele, tá? Eu usei, ajuda bastante, né? Rappos, né? Isso ajuda bastante. E tem aí a descrição dele, né? Porque geralmente esse dictionary entry, que é a palavra, né? Que inicia. Então, para que serve um dicionário? Ele é uma compilação completa ou parcial, né, das unidades lexicais. Que unidades lexicais é essa, professora? As palavras, né? Então, ele vai dissecar aquela palavra. Vai ter uma palavrinha lá, no qual geralmente começa, principalmente num dicionário bilíngue, no qual ele vai colocar lá em que categoria gramatical, que categoria gramatical ela pertence, se é um substantivo, se é um adjetivo, né? E assim por diante. Aí você geralmente vem dizendo lá que categoria pertence, aí vem a sonoridade, né, da palavra, né? Como ela é dita, vem lá descrito, como é que se pronuncia, e depois vem a tradução da palavra. Aí muitas vezes vem dizendo aí no que tópico gramatical, se como é acrescentado, se ela na forma no superlativo, no passado, né? Que tópico gramatical ela vai mudando, se vai acrescentando algum sufixo na palavra e que vai mudando, tá bom? Então, na terceira questão, que é para ajudar você a elaborar esse dicionário, ele dá alguns steps, alguns passos, né? Step by step, vai passo a passo aí. Então, ele diz, write the entry, então escreva a palavra no qual você quer fazer, né, essa, né, dissecção dela, no qual você quer fazer essa descrição todinha dela. Escreva a classe, como eu já falei agora, né, se é substantivo, se é verbo, né, e tudo mais. Escreva isso tudo em inglês, tá, gente? Escrever em inglês, ok? Write in English. Escrever a definição da palavra, né? Escrever um exemplo de uso da palavra numa frase. Então, aquele Word Reference, quem já baixou ele, vai fazer essa atividade aqui, ó, de boa.
Não esqueça de escrever a definição com exemplo usando suas próprias palavras. Essa definição aí, ele pede aqui que seja com as suas próprias palavras, né? Se você decidir criar um dicionário, né, de imagens, crie uma ilustração, ou se você preferir, imprima, né, as imagens que representem essa palavrinha aí chave, tá? Aí, no caso, ele dá algumas palavras aí que foi da segunda questão, no caso, bookcase, bungalow, né, double bed, parte 2 do vídeo. Então, aqui na parte 2, tá mostrando aqui, ó, página 150 a 152, que são atividades para vocês fazerem, né? Na 150, tem um exemplo de um dicionário, né, de um dicionário online, tá? Então, aí ele tá dando o exemplo de uma palavra que vocês podem pegar como modelo para fazer a atividade de vocês lá da página 50, tá? Vocês vão fazer, obviamente, no caderno, né? Tem mais espaço. Então, ele dá uma palavra aí, masterpiece, né? Então, ele dá a definição da palavra, né? Ele diz aí a pronúncia, ao lado tem pronunciation, né? Como é que se fala? Masterpiece. Tem, colocando a categoria, nouns, que ela é, né? Um substantivo. E tem a definição embaixo, dizendo que é um work of art, né? É uma palavra que define obras de arte e tudo mais, né? Então, aí ele dá também uma dica para vocês, né? Ele dá uma frase onde se encontra aplicado essa palavra. Mary Shelley was just 18 when she wrote the oral masterpiece Frankenstein, tá? Então, ele fala aí que a Mary Shelley, né, tinha apenas 18 anos quando ela escreveu, né, aquele conto, né, de terror, né, que é o Frankenstein, né, a obra-prima Frankenstein, né? Então, ele colocou a palavra aplicada aí. Inclusive, a Mary Shelley tem aquela plataforma lá que a gente sempre assiste filme, que eu não posso falar, né, o nome aqui, mas a maioria tem. Netflix, pronto, falei. E aí ele dá a palavra também, um sinônimo, né, da palavra e tudo mais. Então, tá bem esmiuçada, né, a palavra aqui, colocando definição, categoria, pronúncia, e ela aplicada numa frase. E é assim que vocês vão fazer lá na atividade de vocês, tá? Lembre-se que conta como presença e como ponto da atividade de vocês, tá? E aí vem na página 151, onde vocês vão relacionar aqui as imagens com as palavras, né? E vocês vão responder aqui. A quarta questão da página 151, ele pede para vocês procurarem a palavra carbon footprint, né? E o sinônimo dessa palavra. E ele está pedindo aqui que vocês façam no caderno, tá? Somente a quarta questão, tá bom? E aí, na página 152, na página 52, 152, também tem uma questão lá, a sexta questão, que vocês têm que fazer no caderno, tá? Ele dá as palavras lá para vocês, né? E aí, ele pergunta qual o significado, escrever a definição, né? Como se pronuncia, mais uma vez, aquele dicionário lá que eu falei para vocês no vídeo anterior, vai ajudá-los, tá bom? Então, boa aula para vocês, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô aqui. Bye, see you!